Vamos ser sincera, na correria do dia a dia, com a pressão por produtividade e uma cultura que exalta o individualismo, muitas de nós estamos nos sentindo sozinhas. Parece que não temos mais tempo para cultivar amizades profundas, principalmente dentro de espaços com acolhimento real, sem julgamentos. Mas e se eu te disser que dá para resgatar esse senso de comunidade e que isso não é apenas um ato de afeto, mas uma poderosa ferramenta de transformação e de saúde mental? Hoje a gente vai explorar o poder dos laços e a necessidade de criarmos espaços seguros. E a beleza que existe quando a gente se permite ser vulnerável e se apoiar mutuamente. Bora puxar esse fio juntas? Que linda! Que colar lindo! Eu amei! Ah, a gente tem que dar uma sem produção. Eu gosto desse colar também. Nossa, lindíssimo! Uhum. Seja bem-vinda, Má. Eu quero te pedir para começar se apresentando e contando um pouco mais da sua história, do movimento Ananda. Como surgiu tudo isso na sua vida? Ah, massa. Prazer em estar aqui contigo, Vicky, nessa conexão. Que bom que a gente se encontrou. Vou contar um pouquinho aí, então, da minha história e do todo o movimento. Hoje eu digo que eu sou, além da mãe da Cecília, que é o meu cargo principal aí, eu facilito encontros e processos de desenvolvimento pessoal e profissional e criei todo esse universo com muito base da minha história, de quem eu sou, do que eu fui atrás de procurar essas comunidades, esses movimentos e não encontrar exatamente do jeito que eu queria. E eu sou taurina teimosa, então quando eu não encontro as coisas bem do jeito que eu quero, eu vou lá e crio. E foi assim que nasceu esse movimento. É, eu sou. A minha história, hoje eu tenho 39 anos, né? Cecília vai fazer 9 agora em setembro, e a minha história é antes dos 30 e depois dos 30. A mulher que eu sou, hoje em dia, ela não existia antes. E é claro, né? A gente vai crescendo, desenvolvimento, se conhecendo, mas a minha história tem bem esse marco junto com a gravidez de Cecília, junto com o meu divórcio, junto que, não, o caminho não é por aí. Né? Dos 15 aos 30, eu namorei o pai da Cecília, então foi o meu primeiro namorado. Casei. Aquele erro não, tem muita gente que casa e dá tudo Dos 15 certo, aos né? 30. Nossa, Nervoso, você que nem tem 30 ainda, né? fiquei. Casei com meu primeiro namorado, sabendo. Olha só, pergunto, você aí, quem casa sabendo que vai dar errado? Aí era casa, né? Eu te Então, entendo. mas é que eu não via outro caminho, porque eu só conhecia aquele. Eu não conhecia outro, né? Por mais que eu não quisesse estar, eu acho que muita gente passa por isso em vários momentos da vida. Por mais que eu não quisesse estar ali, eu não conhecia o outro. E o incerto me dava muito medo. Então, eu já tinha namorado, já tinha noivado, já tinha tava me formando. Não, já tinha me formado quando eu casei. Ele já estava com a vida dele, então era aquilo, tava tudo escrito para ser o casal perfeito, né? Ele médico, eu nutricionista, consultório, né? Ele na formação de endócrino ainda, eu tudo casava, né? Então me formei, passei no concurso público, fomos morar no interior do estado e aquilo só me dava uma ânsia cada vez mais. E eu falei, não, chega, não é isso, não é por aí. E quando eu realmente decidi dar o basta, que a gente chegou realmente no divórcio, tá, não vamos divorciar, vamos. Foi nas férias de 2006. 10 dias depois que eu pedi o divórcio, eu descobri que estava grávida de Cecília. E daí, Caramba, e aí? e daí foi a briga parte 2, mas decidimos continuar separados. Eu decidi sair de casa, porque até então eu não tinha morado sozinha, né? E decidi que a minha vida seria diferente por ali. Eu ainda tinha a segurança do concurso público, né? Então fui construir a minha vida e encarar a gestação solitária, vamos dizer assim, ainda que eu tivesse o parceiro, né? Não digo que sou mãe solo, porque a Cecília tem o pai dela, né? E todo mundo fala, Maíra, que loucura, como é que você fez isso, né? Sustentar tanto tempo e se divorciar grávida. E eu digo que não existia outro caminho, porque eu não queria que a minha filha crescesse naquela relação, que ela né, me visse estando com a pessoa por estar, não por realmente se orgulhar ou admirar, ou ter uma história que não fazia mais sentido. Ela fez até o momento e depois não fazia mais. Então eu não queria
que naquela relação ela visse, de repente, como pai, ele seria um puta pai, mas como marido ele não estava mais sendo. Eu não queria que ela crescesse naquilo. Então, junto com os hormônios da gestação, foi que me deu força para continuar isso. Daí, primeiro veio, né, o divórcio, veio Paris, Sicília, e daí eu voltei para o posto, né? Eu era funcionária pública na época, nutricionista das unidades de saúde, trabalhava em vários lugares e não via sentido novamente. Corria ali para bater o dedo no ponto, chegar às 7, acordava cedo, frio no interior do estado, acordava cedo, deixava a Cecília na creche 7 meses, corria para bater o dedo no ponto e não necessariamente para fazer diferença na vida de alguém. Eu falei, não, isso aqui não tá certo. Pedi minha exoneração, voltei para Florianópolis, entrei numa empresa e descobri que era a mesma coisa. A vida do funcionário público e do CLT, em partes, é muito a gente correr para ser esse dedo no ponto. E eu falo, não tá certo, não tô aqui para vender minha hora, não é esse o caminho. E fui demitida menos de um ano depois, porque eu não concordava com nada. No SUS ainda, pelo menos, eu conseguia ter ali já trabalhava com os grupos, conseguia ter algum mais livre-arbítrio para fazer as minhas coisas, mas no CLT era um pouco mais difícil. E daí, quando eu fui demitida, eu falei, beleza, essa parte não calculei, mas o que eu faço com isso? E daí foi quando eu comecei o processo de autoconhecimento ainda mais profundamente. Já tinha passado por algumas terapias, tudo isso, mas fiz a minha formação de coach. E falei, é massa. E daí descobri, né? Entendi melhor meu temperamento, entendi porque eu me incomodava tanto bater o ponto, entendi que realmente só se não for para fazer diferença no mundo e na vida das pessoas, a gente nem sai de casa. Daí que eu comecei a entender meu processo e de 2019 para cá trabalho por conta, sempre muito trabalhando com grupos e comunidades. E o movimento nasceu nessa pegada também. Caramba, foi muito bom te escutar. Não te achei louca, não, te achei corajosa. É muito difícil bancar o desejo nesse momento, mas É. às vezes a coisa mais difícil é ficar, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que o difícil, não mais que difícil, que é fazer a escolha, é bancar a escolha. E foi difícil, não é porque eu decidi que os 9 meses da gestação não foram simples. E depois também, né? Eu falei, tá, Maíra, é uma conversa muito interna. Mas é o de se conhecer e de tentar entender seus limites, entender os sims, os nãos, mas isso é um processo eterno. A partir do momento que você dá um basta, entender, tá, quais caminhos que vou percorrer. Esse erro aqui eu já cometi, agora quais são os outros, porque eles vão ter. Quais outros eu vou cometer ao longo do caminho. Com certeza, né? E eu gosto muito dessa coisa da gente pensar em cometer novos erros. Pelo menos a gente sai do lugar, evolui. E conhece, tem novas experiências, né? Eu gosto muito disso, tô nessa vida para viver. Tô nessa vida para experimentar. Acho que também tem muito disso, tanto as viagens, tanto que você já fez, né? Tô nessa vida para me conhecer e conhecer o desconhecido. Deus me livre de ficar no mesmo lugar. Com certeza. Eu também casei, divorciei. Eu tinha 21 quando eu casei, mas a gente casou para ir morar fora e tal. Enfim, uma questão mais burocrática. Mas meu casamento durou assim 2 anos, não foi igual a você. E aí me separei, mudei para Amsterdã, foi outra vida, começo de uma vida totalmente nova, assim. Mas também as pessoas falaram isso, né? Que louca, você nunca vai achar alguém que te ame tanto quanto ele te amava muito, nananana. Mas eu já tinha certeza da minha decisão, e tem coisas que não tem muita explicação, a gente só sabe, né? A gente já A gente sabe lá sente. dentro e. A tal da intuição, né? Com certeza. Eu sou muito intuição, muito, 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 muito. Bom, tem uma pesquisa do Medscape que fala que as mulheres brasileiras elas lideram os índices de solidão. E junto com isso, tem um estudo da Ipsos que confirmou que metade do país, né, dos brasileiros se sente só. Ao mesmo tempo, também tem uma pesquisa do Instituto DOR que mostrou que a gente está se tornando e que a gente é cada vez mais individualistas como sociedade. Olhando para esses dados e pensando em todo esse seu trabalho com as comunidades, o que você acha? Será que as carências das amizades elas são uma consequência da nossa falta de tempo e da correria do dia a dia? Ou será que isso está refletindo uma mudança cultural mais profunda na forma que a gente se relaciona? A história do não tenho tempo é uma coisa que muito me incomoda. Porque o tempo, ele existe. E é como que a gente lida com ele e das prioridades que a gente dá, né? Porque
a gente coloca o se encontrar com minhas amigas, isso eu digo que o meu grupo, né? De grupo de infância, hoje eu não tenho quase, mas eu tenho um grupo aí das minhas amigas Nutri, estava falando com elas até agora aqui antes. São mais de 20 anos, são quase 20 anos juntas, né? E cada uma com a sua vida, com a sua rotina, mora num ponto da cidade, filhos, marido, trabalho, cada um na sua área, né? Algumas seguiram carreira, outras não. E a gente não pode colocar como. A gente brincou que no começo do ano a gente se viu algumas vezes, já geramos ano, zeramos, né? Porque ano passado nos vimos muito menos. Mas a gente não pode colocar como um check. Porque quando estamos juntas, ou quando eu estou junto nos meus grupos, cara, a gente precisa disso. A gente precisa estar junto, a gente precisa olhar olho no olho. A gente fala, cara, como isso faz bem. Não é algo a mais do check na lista. A gente precisa estar uma com as outras. E os grupos, a comunidade que eu lidero, hoje, a minha comunidade no Whats, dentro dos grupos, somos em torno de 500. No movimento, somos 400 e poucas, que é o maior que tem, né? Depois tem os subgrupos. É muito nessa necessidade de, cara, não tô sozinha nessa. Né? Tem muita gente nessa coisa do ir atrás da minha vida, ir atrás do meu propósito, ir atrás da minha missão. Muita gente que vem aqui para Floripa, onde eu tô agora, moro aqui, sou manezinha, vem nesse sonho de viver a Ilha da Magia, que né? Não sei se você conhece Floripa. Conheço. Eu moro aqui no Campeche, coladinho na praia, então muitas vezes vem viver esse sonho do sul da ilha. Só que chega né? Tem o home office e tal, e se sente perdida sem as conexões. Então, muita gente que chegou agora no meu grupo é isso. Cara, tô vivendo o sonho da ilha, mas eu me sinto muito sozinha. E quando eu me mudei para Chapecó, que é o interior do estado onde eu morava, eu também me sentia muito sozinha. E é muito ruim tu se sentir sozinha. Achar que a tua dor ali, que só tu tá passando por aquilo, só tu tá passando por esse momento. Então, tanto a minha comunidade como os encontros é para dizer, para a gente sair um pouquinho dessa tela que é, sim, o cultural, de onde a gente está indo hoje em dia, um pouco sair da tela, olhar no olho e aprender de novo a conversar, a falar. Eu tô aqui, tô do teu lado. As amizades podem existir depois dos 30 anos também, né? Então, as minhas comunidades vem muito disso de a gente tem tempo, sim. A gente tem tempo para se ver, a gente tem tempo para se encontrar. E por isso que eu promovo cada vez mais encontros, saio um pouquinho desse offline e vou para o presencial, porque é disso que a gente precisa. Olho no olho, pele, contato, cheiro. Muito legal isso que você falou. Quando eu tava, bom, para quem não sabe, eu passei dos meus 21 aos meus 27 viajando, né? Por aí, morando em outros lugares e tal. Tive anos no Brasil, mas mais nessas idas e vindas, assim. E uma das coisas que eu senti mais falta foi disso. Então, um dos grandes motivos que me fez parar, né? Então, quando eu tava morando em Portugal, foi péssimo, porque eu tinha o meu ex-marido e a gente era muito amigos, mas eu não tinha amizades, grupos, redes de apoio, então eu me sentia muito sozinha. Foi muito ruim. Quando eu mudei para Amsterdã, foi muito melhor, foi uma cidade que eu me encontrei, tinha vários amigos, tudo e tal. E depois eu fiquei viajando e eu ficava um mês em cada lugar. Então eu ficava um mês numa cidade, outro mês em outra. E uma das coisas que me fez parar com as viagens ou com esse estilo de vida foi mesmo essa falta de rotina. Essa falta de ter amigos e de ter uma rede de apoio que a gente fale, sei lá, vamos fazer yoga toda terça-feira? Vamos almoçar todo domingo? Vamos tomar um vinho toda sexta? Porque ficava tudo muito solto. Eu conhecia pessoas, mas eu não tinha rede de apoio, eu não tinha grupo, eu não tinha amigos. E eu estava sentindo muita falta disso e muita necessidade disso. E aí cheguei no Brasil, já de volta, acho que tem 2 anos e meio, alguma coisa assim. E hoje em dia eu tô com um grupo de amigas tão gostoso e a gente retomou uma coisa que é uma coisa da adolescência, né? E quando você fala essa coisa das amizades depois dos 30, me veio muito isso na cabeça, que é a gente dorme juntas, igual a gente fazia quando a gente era adolescente. Então, a gente vai uma para casa da outra, toma um vinho, vê um filme, conversa, joga tarô e vive esses momentos que fazem tanta falta e tanta diferença e que a gente para de fazer, porque é como se, não, como assim vai dormir uma na casa da outra? Cada um, a gente janta num lugar e vai cada um para sua casa. Só que esse compartilhar a vida é tão gostoso, né? Tão importante.
É isso que eu vejo nas necessidades, né? O meu grupo, o primeiro começou numa pegada empresarial mesmo, de empreendedoras e tal, e eu fui em vários e falei, cara, não tô curtindo, preciso mais do que isso, mais do que networking, business, né? Porque Uhum. a gente só cresce no CNPJ quando o nosso CPF tá bem estruturado, tá bem construído, né? E sentindo muito essa falta de amizades e conexões também, ainda que eu tenha as minhas, né? E daí a confra começou na quinta-noite, depois estendeu para o sábado durante o dia e agora pede mais, tanto que a gente vai começar com as imersões e retiros. E também eu falei, gente, estamos precisando de uma festa do pijama. Que legal. Num dia, num dos grupos, uma das comunidades é o grupo o Clube do Desabafo, né? Que o desabafo ali é livre, eu falo, eu falei, cara, a gente precisa de uma noite do pijama, ver um filme e comer brigadeiro. É isso que a gente está precisando de fato, porque parece que as amizades antigas a gente não consegue, mas às vezes ter essa conexão, ou as amizades, claro que se é amizade não te julga, mas as pessoas que nos conheceram lá atrás têm um olhar sobre a gente que às vezes ficou lá. Uhum. E se a gente não está o tempo todo atualizando, parece que fica aquela imagem de lá atrás. Então, tem gente de hoje em dia que me conhece mais do que as amizades de 20 anos, que a gente só coloca ali. São pessoas que eu posso contar tudo, mas talvez não me conhece tão intimamente quanto quem está comigo no meu dia a dia mesmo, né? Então, ter esse Uhum. olhar, esse espaço, sem julgamento, é a primeira coisa que eu falo nos meus grupos. É tirar a máscara, ser você e a gente não trabalhar com julgamento. Uma coisa que eu sempre falo é: aqui não se pede desculpa. Que a gente vive pedindo desculpa por tudo, né? Pelo Uhum. horário, pelo atraso, por isso, por aquilo, porque foda. Eu falei, gente, aqui a gente não se pede desculpa. Da onde que tem tanta culpa? Vamos deixar a desculpa do lado de fora. E é uma das frases que eu sempre uso com as meninas, né? Que é um espaço pra gente sentir a gente mesmo. Que delícia. Bom, e aí eu fiquei aqui pensando, né, para as mulheres que estão ouvindo a gente, que se identificam com esses dados sobre a solidão, que sentem essa carência das amizades, dos vínculos profundos, seguros, saudáveis, muitas vezes o que a gente está falando aqui parece muito ideal, né? Uhum, Como se fosse um desafio enorme. Como assim? Minhas amigas têm filho, casadas, com marido, como vão dormir uma na casa da outra, né? uhum. E considerando essas barreiras da vida adulta, como você acha que a gente pode desmistificar esse processo dessa construção dessa rede de apoio, pensando numa rede de apoio que realmente apoie, né? E aí, quais os mitos da amizade feminina, das relações que você acha que a gente precisa quebrar para dar esse primeiro passo em direção à reconexão? Essa história do vamos marcar mesmo. Se não existir alguém que lidere isso, o encontro não sai. Né? Então, se a gente joga no outro, mas o outro também poderia fazer, sim, poderia, mas vamos talvez pegar um pouquinho para a gente também, colocar. Realmente, não, eu não gostaria de colocar na agenda ali na segunda, terça-feira de cada mês, mas talvez seja assim que a gente consiga se encontrar hoje em dia, que vai ser melhor do que não ter encontro nenhum. Então, tem que ter sempre alguém no grupo que puxe. No caso, dentro da minha comunidade sou eu, né? E para fazer as novas amizades é realmente ver que a gente pode ser amiga, sair um pouco da competição, sair um pouco do superficial, sair desse espaço de não julgamento, né? No último encontro nosso, a gente tem 2 encontros principais, fora os outros ali do Clube da Corrida, do Clube do Livro. A gente tem a confraria que fala mais de negócios e o Rolê do Amor, que veio em relação ao Dia dos Namorados. Foi lá em junho a gente falou, vamos comemorar também, independente se somos solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, o que for. Vamos comemorar o amor? Vamos. Daí veio o primeiro jantar nosso, veio o segundo, e nesse terceiro, alguém falou, né, esse julgamento a gente sempre fala, né? E eu falei, cara, se a gente parar de julgar mais, por que a gente tem tanto medo? Porque a gente julga muito. Se a gente parar um pouco de julgar o outro, a gente vai parar de julgar a gente mesmo. E vai parar de ter tanto medo disso, né? Então é ir para os lugares desarmadas, né? Achando, será que a minha roupa não tá boa, adequada? Será que a minha maquiagem? Será que isso, que aquilo? Porque o que a gente precisa é voltar às nossas origens, né? Que as nossas mães, os que as nossas avós faziam. No mundo antes do WhatsApp, antes do Instagram, que se a gente combinava, tinha que ir mesmo, que não existia como desmarcar, né? Não tinha no máximo um orelhão lá na rua para esse desmarcar. Então, voltar um pouquinho às origens, o cozinhar, o partilhar, a mesa, o vinho, as dores, os problemas, os sorrisos, né?
Então, é criar esse espaço seguro e que ele é possível. Só que a gente tem que se movimentar, né? Como é que não, nenhuma amiga vai cair de para, nem bater na minha porta, oi, quer ser minha amiga? Então, talvez a gente tenha que ir um pouco atrás desses espaços que eles existem. Eles existem. É, eles são reais, então eu tenho que sair de casa. Cada vez mais eu vejo, né, pelo online, encontro cada vez mais comunidades, mas a gente tem que ir atrás deles. Com certeza, né? Essa coisa que você falou do julgamento, eu acho muito importante da gente falar e reforçar, porque não tem como a gente estar julgando o outro mesmo e não se julgar e vice-versa. Quando a gente Uhum. entra nessa vozinha do julgamento da comparação, é ressonância, né? E uma coisa que eu tenho observado muito é isso. Se eu tô bem com quem eu sou, esse julgamento ele pode ser desconfortável naquele momento, mas ele não me afeta Uhum. tanto, né, Uhum. profundamente. E aí a gente começa a escolher também espaços onde a gente caiba. E acho que isso é o mais importante, é a gente procurar espaços onde a gente caiba. Minha melhor amiga outro dia me mandou um vídeo da Letrux que ela tava, eu acho que era com a Elis Regina ou alguém assim, e ela se encolhia para tirar foto e aí eles falavam para ela, fique do seu tamanho. Você viu esse Sim. vídeo? Não vi esse vídeo, mas pode terminar, me veio uma lembrança. É isso, assim. Então, espaços onde a gente possa ser do nosso tamanho, né? E buscar essas comunidades, essas pessoas. Muitas vezes eu sugiro, vai fazer uma aula. Eu faço polidense, eu amo. Então, vai fazer uma aula de polidense, vai fazer uma aula de yoga no parque. Busque grupos igual o Ananda. Busque lugares onde você possa se conectar com pessoas que estão na mesma vibe que você, né? Uhum. E tem muito. Essa história de se encolher para caber, eu tenho uma agonia das fotos, a gente, assim, né? A gente faz. Daí, na última foto do rolê, eu falei: ninguém se encolhe, ninguém se abaixa. Ai, daí, a Taurina Mandona. Tipo assim, não quero só cabecinha, cara. Somos grandes, temos espaço. Ocupa a tua posição no mundo, ocupa teu lugar no mundo, te preenche na foto. Apareceu umas cabecinhas ainda, mas não tinha ninguém encolhido assim. Porque daí fica a foto e a pessoa encolhida nem precisava assim, não se encolha para caber em lugar nenhum. Porque por mais que seja uma brincadeira ou um gesto, muitas vezes a gente faz isso na vida. E não é pouco, né? A gente se encolhe para caber em relações, em empregos, em o que for, né? Seja de amizade, seja de marido e mulher, seja de chefe, cara, não se encolhe para caber, porque uma hora essa panela vai estourar, né? Então, e busque, faz aula que às vezes tu fala, cara, será que eu realmente curto isso? Mas ontem tava falando de trabalhos manuais, né? Que tem uma história de pintar, não sei o quê, crochê, daí começaram a falar crochê. Eu falei, cara, será que eu levo jeito para alguma coisa? Nem lixar minha unha direita eu consigo. Mas se eu não tentar, né, eu não vou saber. E a minha pegada é bem essa, né? Se não tem o grupo, eu vou lá, eu crio, né? Dentro da minha comunidade tem as minhas paixões principais, que são dos encontros em si, da corrida, do livro. E, e ontem, né, ainda dividi contigo a mensagem, uma das meninas falou, Maíra, eu sou casada. Queria um espaço também para falar sobre isso de relacionamentos, porque eu hoje sou solteira, tenho namorado, mas sou solteira, né? E dela falou assim, você conhece alguma comunidade? Daí eu falei, calma, calma que eu crio. Tá vindo! Tá vindo. Porque o que é mais difícil é manter esses ambientes vivos. E tu tá numa comunidade, tá ali e vê que tem as pessoas, ela acaba ficando parada. Então, ter esse movimento é difícil, mas dá pra ir atrás, dá pra ir pro polidense, dá pra ir pro beach tênis, pra jogar vôlei. Tem um monte de gente hoje que joga vôlei. Aqui na praia, surfar, skate, cara, tem, mas tu tem que ir lá e cutucar e falar, porra, e aí, tem espaço pra mim? Com certeza. É se arriscar mesmo um É pouco arriscar. mais, né? A gente está muito com medo. Eu percebo Uhum. muito isso. A gente está muito com medo, a gente está muito fechado. Quando a gente fala isso da mulher, muitas vezes ela nunca teve esse espaço. Então sempre teve julgamento em casa, julgamento na Uhum. família. Para mim sempre foi muito assim. Eu cresci num mundo que não tinha nada a ver comigo, assim. E isso que a gente estava falando do fique do seu tamanho, né? Para mim sempre foi uma coisa, porque sempre foi assim, a Vitória é demais, a Vitória causa, a Vitória Uhum. fala alto, a Vitória é esquisita. Tinha mesmo. E eu acho que era uma questão de que eu realmente me desenquadrava daquele ambiente. Eu não me Uhum. encaixava ali. Mas Uhum. significa que eu sou isso ou só que dentro desse contexto desse lugar eu sou isso,
mas existem outros lugares e outros ambientes onde eu vou caber, onde as pessoas não vão me achar tão estranha assim, ou se acharem isso não vai ser uma questão. Então, a gente precisa mesmo, às vezes, fazer esse esforço um pouco maior para encontrar a nossa turma, né? Eu gosto muito da questão das histórias, né? Psicanálise, psicologia analítica, a gente sempre vai voltar para isso. Então, a história do Patinho Feio, eu acho que ela traz muito esse lugar, né? Ele Muito. precisou buscar ali, buscar até ele se encontrar a turma dele. Então, acho que isso é Total. importante, que a Eu me gente vejo, não desista. eu me vejo muito. E essa história, quando eu era criança, a guria, minha mãe lia, eu chorava. Eu tinha uma Triste mesmo. dó do Patinho Feio, eu chorava. E minha Também. prima pedia pra minha mãe ler, eu chorava toda vez. E eu me sentia assim muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Até realmente encontrar a minha tribo, criar a minha tribo, né? Porque eu fui para várias e não me encontrei. Até que tu vai num lugar e fala, cara, eu também. Eu acho que o poder do eu também conecta muito e o poder do de demonstrar tuas fraquezas, de demonstrar ali teus bastidores, né? Porque o bonito todo mundo já vê ali pelos stories e o que a gente se conecta pelo erro, não é pela perfeição, né? Perfeição nem existe, na verdade. Com certeza, né? Com certeza. A pessoa perfeita ou aquela imagem de perfeição, a gente sempre vai olhar para aquilo. A gente já vai sentir que não é real. E Uhum. dois, eu tô aqui, e eu escuto isso muito, tô aqui ferrada, trabalhando, descabelada. E aí eu vejo a pessoa perfeita e eu penso, tá, a gente não vai ter o que trocar ali num nível mais profundo. Então eu acho que isso é muito importante trazer para esse lugar. E isso é uma coisa que eu tenho falado cada vez mais. Eu até escrevi um texto que era até uma sexóloga trava, né? Porque é para trazer essa consciência de que ninguém está imune, a gente não vai deixar de sentir os sentimentos negativos. E quando a gente compartilha as nossas vulnerabilidades, ou aquilo que machuca, ou aquilo que pega, a gente começa a perceber que, cara, eu acho que eu estou sozinha, mas eu não estou sozinha. Tem um monte de gente passando por isso em outros contextos, de outras formas. E Uhum. isso vai dando uma paz, né? Muito, sempre tem alguém passando o mesmo que você e às vezes tu não sabe, tá do teu lado, né? Às vezes é uma vizinha, né? Tu não abre a porta ali pra perguntar como é que tá, como é que tu não tá. Às vezes o apoio vem da onde você acha que não viria. Então tudo isso tem que estar muito disposta, né? Eu digo que a vida realmente é das pessoas dispostas a tudo, a encararem, a irem, a, a se permitirem de, cara, isso aqui é impossível, então tanta gente no mundo que só eu tô sentindo isso aqui. Que nem eu olhava lá quando eu era funcionária pública, eu olhava pro lado assim, tá certo isso aqui, eles falavam tá, eu falava, cara, não tá. Alguém vai ter que concordar comigo. Ou se ninguém concordou, eu vou encontrar outras pessoas que se exoneraram também. Porque meus colegas continuam trabalhando, então, para eles, de alguma forma estava certo. Eu falei, para mim não tá. Então, eu encontrei outras pessoas depois ao longo do caminho que passaram pela mesma história que eu, ou similar, né? Que existe outras escolhas, não é possível, é muita gente nesse mundo. Se eu tô pensando, se eu tô pensando assim sozinha, não é possível. Total. Essa coisa de ficar viajando, né, e de passar esse tempo fora me trouxe muito essa perspectiva. O mundo é muito grande, tem de tudo. Tem de tudo, tem coisas que você jamais seria nem capaz de sonhar que elas existem, elas existem. Existe. Então, com certeza vão ter espaços onde a gente cabe, né? É claro, ninguém vai ser aquele match perfeito, onde não vai existir nenhum buraco, nenhum espaço para falta, mas são lugares que suportem essa parte nossa, né? Tá Uhum. tudo bem, é o que você falou, você não precisa pedir desculpa por ser quem você é, você não precisa pedir desculpa por não ser perfeita, convencional ou qualquer uma dessas coisas o tempo todo. Exatamente. Ô, Má, e falando sobre tudo isso, quais são os pilares ou os valores inegociáveis que você sente que esses espaços precisam ter para a gente poder garantir que as mulheres não apenas participem, mas elas floresçam, elas se sintam seguras, elas construam laços verdadeiros? Seja nos grupos, né, quando as meninas chegam, e eu tento quase todo mundo dar o boas-vindas para se sentir em casa mesmo. Não reparar a bagunça que a gente está em constante construção. Ou quando eu abro os grupos, seja no online ou presencial, aqui é um espaço seguro.
que é a base da nossa pirâmide ali. O que você precisa para se sentir segura, né? Eu preciso de algumas coisas, você precisa de outras, não. O que você precisa sentir para se sentir segura? Que é um espaço de não julgamento. Tudo que é falado aqui dentro, fica aqui dentro, né? Porque como que eu vou colocar algo meu ali? Qualquer print, qualquer coisa pode ser vazada e mal interpretada, né? Então aqui é um espaço seguro, onde você pode ser você mesma. Então, segurança, autenticidade, empatia. O ouvir, a gente tem 2 ouvidos, né? Quando nos grupos eu falo assim, agora tá todo mundo quieto, quando chega no grupo. Dá 1 hora, tá todo mundo pipipi, pipipi, pipipi. Eu sempre gosto de dar muito espaço de fala para todo mundo. Meus encontros não são para 200 pessoas. E até então eu não pretendo que seja, porque eu gosto que todo mundo tenha seu espaço de fala e de escuta. Ninguém é obrigado a falar. Mas se você quiser ir, se apresentar, falar o momento que você está passando, sempre te faço o convite e escutar, porque a gente aprende muito escutando umas com as outras. Nesse último encontro, principalmente, eu me coloquei muito nesse espaço de escuta, de aprender, porque não é porque eu estou liderando um grupo que eu não tenho mais do que aprender, o que olhar. E eu sempre falo que quem quem tem que vir, vem quem tem que estar. E eu aprendi muito com uma fala de uma das mulheres. Muito Qual mesmo. foi? Conta pra mim. Ponto. Porque, falando de valores e pilares, para mim a liberdade é um valor inegociável. Deve ser seu também, né? Com essa Sim. característica de viagem. E ele é muito forte para mim. E ela falou uma frase muito simples, na verdade, né? Ela compartilhou a história dela, de que ela velejava e andava de barco, né? E se casou e teve umas travas, depois voltou com isso, hoje ela é divorciada, né? E uma frase que o ex-marido dela, alguém próximo, não lembro agora, falou para ela é: você quer a fulana perto de você? Falou para a mãe dela: você quer a fulana perto de você? Deixe ela livre. E falei, cara, olha só. É tão simples, né? Porque eu vi na minha relação com a minha mãe e perguntando e questionando. A pessoa que menos concorda com todas as minhas atitudes nesse mundo é minha mãe. Porque ela quer o que é para ela, né? E o que é para ela não é o para mim. Ainda que ela diga que eu sou muito corajosa, que ela não teria coragem de fazer nem 10% das coisas que eu fiz. Mas a gente acaba batendo muito de frente porque ela não concorda com as minhas atitudes. Me pergunta e me questiona. E daí eu falei, cara, era só isso. Era só falar menos que eu teria vontade de contar mais coisas. De dividir, de deixar esse espaço. E seja em qualquer relação, de namoro, tudo isso. Você me quer perto, não me prenda. Me deixa livre para ser quem eu sou, que eu volto. E para te partilhar o que está acontecendo aí na minha vida, na minha rotina. Tanto que faz dias que ela não me pergunta nada, que eu até ando com vontade de contar umas coisas que não acontecem. Então, criar esses espaços aí de empatia, segurança, autenticidade. E eu não levanto nenhuma bandeira radical, não defendo nada de que tem espaço para todo mundo. Teu grupo é só de empreendedoras? Não, é para todas as tribos. A gente também pode falar disso, mas tem espaço para todas, porque cada uma está buscando ali uma coisinha. Incrível não parece que eu consigo entregar dentro dos encontros o que realmente as mulheres precisam, com muita verdade, com muita transparência, com muita honestidade, porque eu não sei fazer diferente. Não preciso estar de salto alto, nem de batom vermelho, nada contra, acho lindo o uso, mas os nossos encontros, a maioria deles, eu e Larissa, que é minha parceira, a gente faz de pés descalços, conectada com a terra, com a nossa essência, com quem a gente é. E você pode estar de salto alto, pode estar do jeito que quiser, mas a gente está, assim, realmente entregue ali na qualidade de presença e de escuta, que eu acho que tantas vezes que falta, né? A gente está aqui falando com o outro, mas está com o celular, está pensando nisso, no outro. Aquilo que falta é esse tempo de qualidade. Então, em todos os nossos encontros, você vai encontrar isso. Eu vou estar ali com você, vou esquecer de fumar, vou esquecer de ser blogueira, de fazer o meu marketing, que eu estou preocupada ali em estar presente e ter essa escuta mesmo, que é o que faz diferença. Desde a época do consultório, desde como nutricionista, né? Antes de prescrever qualquer dieta, a gente tá ali para entender o que passa,
na vida e na cabeça do outro. Total, eu acabei de gravar um áudio para uma amiga falando justamente isso. A gente fala muito de comunicação, né? E as pessoas têm essa sensação que comunicar é falar. Também, mas Uhum. comunicar e a parte que falta geralmente também é ouvir, né? A gente ter essa escuta atenta, não para responder, mas para Uhum. entender, para poder complementar, para poder conectar mesmo. Tem muita gente que só precisa se sentir ouvida, né? Ela não quer uma opinião, ela não quer saber o que você acha. Eu Uhum. acho que isso é muito importante, assim. Quando você fala essa coisa da liberdade também, bom, para mim é um valor primordial. E falta isso nas relações, né? E liberdade não é necessariamente você poder fazer o que você quer na hora que você quer. A gente costuma ter essa ilusão, e acho que é uma Uhum. ilusão que eu tinha muito lá atrás. Estava Uhum. até escrevendo um texto sobre isso. Liberdade é eu fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não é isso. Não é sobre nada disso. É eu Uhum. poder ser eu, né? É Exatamente. eu poder ter essa autenticidade. E ser eu, às vezes, vai envolver fazer coisas que eu não quero fazer também. Eu acho que essa pega muito, né, Maíra, essa liberdade, como é que você vai estar dentro de alguma relação afetiva, amorosa, ou estar dentro de algum trabalho formal. Cara, eu seria hoje uma funcionária muito melhor do que eu fui lá 5 anos atrás. Só que não cabe para mim. Dentro dos meus questionamentos, dentro dos meus valores, porque bate em mim. Não quer dizer que eu não possa ser. Eu posso ser. Mas eu ia me travar, porque eu não posso ser totalmente eu. E é isso. Aonde eu não posso ser totalmente eu vou me anulando, eu vou me apagando, eu vou ficando como doente mesmo, né? Uhum. E isso não quer dizer que você vai trabalhar demais, um burnout, uma depressão, tudo isso. Muitas vezes a tua luz não precisa ter um diagnóstico. Muitas vezes a tua luz está apagada. Ou tu tá vivendo na tua rotina ali dos checklists das coisas que tem para fazer, e eu acho um saco rotina, ainda que eu seja mãe e tenho que criar uns protocolos, né? Mas eu gosto sempre de, cara, eu tô vivendo, né? Não tô sobrevivendo, tô vivendo. Como é que eu vou tornar tudo isso mais gostoso? Como é que eu vou tornar o meu dia a dia com o máximo de prazer possível? Né? Dentro dos pilares que a gente falava, para mim, leveza e diversão sempre vão estar. Sou sanguínea, né? Gosto do rolê, gosto de me divertir, gosto da parte boa aí da vida. Claro, todo mundo gosta, né? Mas como sanguínea e taurina, talvez eu goste um pouquinho mais. Então é a gente olhar para a vida e se questionar, mas, cara, será que é por esse caminho? Será que essas amizades aqui que eu não tô conseguindo ser eu mesma, será que eu não preciso dizer uns sims e uns nãos? Não é porque a pessoa teve. Como a gente se divorcia de marido e mulher, a gente se divorcia de chefes, de amigas, né? Porque talvez algumas relações tenham prazo de validade ou algumas pessoas que eu posso contar para X e outras para contar para Y, né? Aquela pessoa é muito boa. Talvez eu não possa dividir isso, porque ela não está acompanhando aqui. Mas se eu precisar ela para cuidar da minha menina como uma rede de apoio, enfim, e a gente tem que ter essa rede. Quem é mãe mesmo não tem como não ter essa rede. Todo mundo precisa, mas quem é mãe não tem como. E eu vejo muito aqui em Floripa, às vezes a gente deixar de fazer as coisas porque, cara, não tenho como deixar o meu filho. E E eu sempre defendi que tem como, além de babar, pensar, se for pagar, ok, né? Mas sempre tem como pensar em. Hoje, por exemplo, eu acionei outras pessoas da minha rede, fora a minha mãe, que me ajuda para alguns compromissos que eu tenho que cumprir ao longo do dia que eu quero estar, né? Que são coisas que me fazem bem. Porque para eu ser uma mãe melhor, para eu ser melhor comigo mesma, eu tenho que preencher esse meu tanque, estar em umas atividades que eu gosto muito. Então, eu vou fazer uma atividade que eu gosto muito hoje, que eu não consigo ir toda semana, mais uma vez por mês eu consigo, e esse uma vez por mês é mais do que muita coisa, do que nada. E daí eu acionei, não. Hoje você pode ficar com a Cecília? Posso, beleza. Se eu conseguir mais de uma, ótimo. Mas eu não vou deixar de fazer. Eu acho que a gente deixa muito isso de fazer por ser. Cara, só uma vez não vai fazer diferença. Faz. Tá? Então, se eu não consigo ali, né? Não consigo dançar, não consigo jogar, não consigo todo, mas vai uma, que indo aquela uma, você vai a segunda e vai a terceira e vai abrindo esse espaço na agenda para você mesmo, que é o mais importante de tudo para mim. Ter tempo, tempo para me nutrir, para estar melhor para o mundo. Cara, comanda aí um monte de mulherada se não estiver bem, não tem condição alguma de nada.
Totalmente, né. Isso que você falou é maravilhoso. Então, é o que tem para hoje. É o que tem para A hoje. gente faz com o que tem para hoje. Não Uhum. adianta querer buscar mesmo essa perfeição, mas a gente precisa pouco a pouco, quando dá, se incluir. Outra coisa que me veio muito forte, que acho que vale falar, é a questão, bom, quando a gente se divorcia de amigos ou quando a gente muda de vida, pode ser sim que exista esse período de solidão e que a Uhum. gente precise sustentar isso. O que a gente não pode é ficar presa nesse lugar. Mas muitas vezes, entre um grupo e outro, entre uma versão sua e outra, entre relacionamentos ou entre qualquer coisa, a gente vai precisar desse momento de solidão. Então, Ai. é cuidar para não ter também esse medo de ficar sozinha e acabar ficando em lugares que não te caibam por medo de ficar sozinha. Isso é uma coisa Uhum. que eu percebo tanto. Muito, em tudo, né. Sair de uma relação para outra, que já fiz isso, é óbvio, né. Uhum. Sair de uma relação para outra, tapar buracos com tudo que é de fora, né, com filmes, séries, comida, nã e não se olhar, não se conhecer, né. Hoje eu não sou terapeuta como você, mas dentro da minha mentoria a gente trabalha muito processos de se conhecer, tem algumas ferramentas que eu gosto muito de trabalhar, né. Que eu acho que quando a gente está disposta a se olhar, tudo pode ser, né? Tudo pode ser um processo. Alguma coisa que a gente disse aqui, como em vários podcasts que eu já escutei, cara, essa frase aqui que eu precisava escutar hoje, levei e peguei para minha vida, né? Então, quando a gente está se aberto a esses processos, é escrever, que é uma coisa que eu gosto muito, colocar no papel, colocar para fora, porque tem coisas que a gente só sai falada, outras coisas só saem escritas. Eu sempre faço esse convite para as minhas meninas a escreverem, a colocarem para fora, porque o papel tudo aceita. Se você não tem coragem de falar para ninguém, fala para ele, que é pra gente se entender, porque se fica nesse zoom, zoom, zoom da cabeça, muitas vezes a gente pira e trava, e muitas vezes a gente também não consegue investir numa terapia no momento. Então tem outras formas, tem muita informação hoje em dia, né, da gente se entender, de se encontrar, de tá, mas por que que eu tô com essa pessoa? Tá, mas por que que eu tomei essa atitude? O porquê do porquê do porquê, sempre tem um porquê por trás das coisas, nunca é o primeiro, eu falo. Não, tá, vamos pensar aí, por que que tá, atrás das nossas atitudes. Então, é encarar também esses períodos de luto que a gente vai ter, né? De demissões, de divórcios, de amizades, de outras versões da gente mesma, porque para uma nova nascer, outra nossa vai ter que morrer. Com certeza, né? Vida, morte e vida. Uhum. E eu concordo, eu acho que é bem isso mesmo. É gostoso a gente poder pensar sobre isso e repensar com mais consciência quais são os nossos caminhos. A Uhum. escrita também, para mim, ela é uma super ferramenta. Um dos meus analistas uma vez me falou: escreva, escreva todas as suas histórias, escreva a história da sua vida. Tô escrevendo, quem sabe um dia isso não vira um livro. Mas Eu tô assim, louca para fazer o meu. tá, eu comecei, tô escrevendo. Boa. Mas assim, é isso, né? Sem pensar, sem. Ninguém vai ler se você não quiser. Mas de ter esse espaço para você entrar em contato com você mesma, né? Eu brinco com as pessoas, né, brinco de escrever e tal, foi por um texto que a gente se conectou até, né? Verdade. E os meus textos já me salvaram em vários momentos da minha vida, na verdade, de outras formas que em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Uhum. E eu falo, Maíra, escreva, escreva, cara, mas eu vou escrever para mim. Se alguém ler e se beneficiar, ótimo. Mas eu falo que no meu aniversário de 40 anos, talvez eu me dê esse presente Que dessa legal. de olhar para mim nessa história, com todos os erros e acertos, né? E, e eu jamais imaginei viver tudo que eu vivi. E eu olho hoje, jamais imaginei morar onde eu moro, ainda que eu seja manezinha, hoje eu moro do lado da praia. E não é porque eu moro numa puta casa, não, galera. Eu moro onde é possível para mim. E eu gosto muito de pensar nisso, das coisas possíveis. Eu não esperar ter o carro, isso, aquilo, né? Hoje fui comer sushi com Cecília. Será que eu não posso pegar o sushi mais baratinho durante a semana, que só se eu não for comer no melhor sushi da cidade? Então é isso, é viver agora, não esperar me aposentar, porque até acho que também nem irei.
né? E Sim, não por uma questão financeira, mas por uma questão de que eu curto muito o que eu faço. E eu vejo fazendo isso pelo resto da minha vida. Não vejo, claro, que em algum momento não, né? Mas eu não vejo ser diferente. Se hoje eu faço meus grupos, eu vou fazer as minhas imersões, minhas viagens, que vi a primeira viagem aí, eu vou que fazer com a minha legal. tribo. Hoje eu faço com a minha tribo de 40, eu vou fazer com a minha tribo de 60. Vou fazer com a minha tribo de 80. Uhum. Porque é isso, né? No meu clube do livro, vou dar um spoiler aí. Uh, É médio. Não sei se você já leu Elisama Santos, maravilhosa. Já leu sim, eu esse acho ela livro? incrível, já. Cara, e aí, né? Esse livro ele é necessário para as pessoas e no fim ela fica se Necessário despedindo mesmo. nela mesma ali, né? Escreve uma carta para filha e no fim ela, não vou dar spoiler tão grande assim, mas ela entendeu que é isso, que a gente se cura uma com as outras, né? Que é nas amizades que a gente se cura, que é nas amizades que a gente se encontra, que ela não precisava ensaiar a vida inteira essa fuga, que o resgate estava ali na porta do lado, na mulher ao lado, que às vezes a gente muitas vezes julgou e falou até parece, né? Até parece. Então, julgar menos e abraçar mais a nossa vulnerabilidade, porque o outro também vai se abrir. Não esperar o outro se abrir, não. Se abra você, que o outro vai se abrir junto. Total. Eu percebo isso muito, né? Até dentro dos atendimentos, e acho que sempre foi um dom das pessoas se sentirem à vontade comigo para elas serem elas Uhum, mesmas. uhum, E isso só vem porque eu aceitei o meu lado a mais, esquisito, fora do uhum, convencional. uhum. Senão a gente não transmite isso, né? É. Ô, Eu, Má, eu quero te agradecer. Ah, pode falar. isso, porque as pessoas falam, né? Hoje eu lidero a comunidade dentro do Whats e que dá, muita gente tem um pavor do Whats, né? Então tem muita gente fala, mas como que tu consegue? Eu, assim, eu não sei fazer de outro jeito. Eu sou cria do SUS. A única coisa que eu tinha era eu e pessoas. Então eu não sei trabalhar de um outro jeito a não ser com grupos. Amo o individual, faz um trabalho incrível, mas eu não sei ser de outro jeito a não estar na frente de grupos, liderando grupos e conectando pessoas. Alguém me fala, Mai, o que você diz uma, diz uma das minhas mentoradas que eu sou arrozeira, que eu reúno, que eu reúno as melhores pessoas nos mesmos lugares. Se alguém precisa de uma necessidade, eu falo, pera aqui que eu te conecto aqui com esse espaço. Se eu não sei, eu vou atrás de quem saiba. Isso é muito lindo. Quero te agradecer muito. Passou muito rápido o nosso Passou, tempo. tava um papo gostoso. Fluiu, né? Não, eu que agradeço esse espaço, né, essa troca aí, essa conexão. Quero pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho, do projeto Ananda. E no meu arroba pessoal, que não é tão pessoal, né? Maíra Bilo aí, com Bilo com 2 L's. No mundo a.nanda. Ananda é uma palavra em sânscrito que significa felicidade suprema. E eu amo ela, meu nome é Maíra Fernanda, eu digo que a Ananda mora dentro de mim. E que no fim a gente busca isso, ser feliz. E eu falo para todo mundo, cara, busque como eu, ser feliz todos os dias. Então é um espaço de encontro, de conexões dentro da comunidade do WhatsApp, tem muitos grupos, o Instagram ainda está sendo estruturado, porque eu dou conta de tudo sozinha, tenho algumas parceirinhas, mas é tudo muito, de uma forma muito orgânica ainda. Sou eu que faço e faço o convite de estar dentro da comunidade, independente se você mora em Floripa ou não, porque só tem crescido, né? Esse espaço tem crescido cada vez mais, tem mulheres de outros lugares. Para 2026, os encontros são para expandir, as viagens são para acontecer, então venha, que eu sou suspeita a falar que você vai se sentir em casa. Com certeza, a comunidade está linda mesmo. E, bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vicky, eu que agradeço. Que alegria que foi compartilhar esse momento com você. Espero de coração que você tenha se sentido inspirada e acolhida pelos fios que tecemos juntas hoje. Sua avaliação é muito bem-vinda aqui no Spotify e ficarei feliz em seguirmos nossa conversa no Instagram, TikTok e YouTube. E se você deseja dar um primeiro passo em direção a uma vida mais livre e prazerosa, onde suas emoções e sua história trabalham a seu favor e não contra você, te convido a agendar uma conversa inicial comigo. Nela, podemos explorar como a terapia pode te ajudar no seu processo de individuação, rumo a uma vida mais integrada, prazerosa e autêntica.
Para agendar é só entrar em contato comigo através do link que está aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo episódio.